Eu quero agradecer a todos, queridos irmãos e amigos, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, hoje eu quero apresentar um sermão com o seguinte tema: uma escolha que transforma. E nesse sermão vamos falar um pouco sobre o rei Manassés, e muitos irmãos já ouviram falar da história do rei Manassés. Mas com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com o arrependimento, ele se tornou um homem temente a Deus, por aceitar a palavra de Deus. E nós sabemos a história do rei Manassés, que foi um rei muito cruel. Mas, através desse sermão, vamos entender um pouco da passagem, o que aconteceu. A leitura da palavra está no livro de 2 de Crônica, no capítulo 33, versículo 11 e 12. E diz: E ele, angustiado, orou de veras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus dos seus pais. E fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Meus queridos irmãos, a história da humanidade, conforme nós sabemos, está manchada por episódios envolvendo muitas crueldades. Nomes de homens e mulheres são encontrados com muita facilidade nos registros da história relacionados com atos inonimáveis. O que pode ser considerado como crueldade? Alguém com uma política louca levando à morte milhares de pessoas? A mãe julgando um recém-nascido no lixo? Um ser humano violento violentando o outro? A população sofrendo como resultado de política corrupta? Atentados terroristas ceifando a vida de milhares de inocentes? Animais indefesos sendo maltratados? Crianças sendo privadas de amor, carinhos, de suas necessidades básicas? Vem a pergunta: o que você faria se em suas mãos tivessem o destino dos autores dessas crueldades? O que eu e você faria neste caso com essas pessoas? Mas vou-lhe apresentar um homem chamado Manassés. Manassés, ele era filho do piedoso rei Ezequias e governou o reino de Judá por 55 anos, o maior período registrado entre os reis de Judá. Ainda jovem, presenciou alguns milagres durante o tempo da coregência com seu pai. O livramento do reino de Judá das mãos dos exércitos de 185.000 soldados assírios e a cura do seu pai, Ezequias, de uma doença mortal. Infelizmente, essas maravilhas não impressionaram tanto seu coração e ele se tornou um dos reis mais perversos e desumanos da história de Judá. O que o pai limpou, ele sujou. O que o pai destruiu, ele reconstruiu, e o que o pai construiu, ele destruiu. Sua vida é retrato de um homem um homem confuso, que buscou alternativa nas mais diversas e para solucionar os vazios existentes em seu coração. Apesar de tudo, sua vida é também uma forte evidência de que o verdadeiro arrependimento é uma ação direta de Deus na vida do homem, seguida por uma resposta favorável do homem ao Senhor. Manassés antes do encontro com Deus. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Se pudéssemos resumir esta parte da vida de Manassés,
é uma palavra. Esta seria desastre. Manassés, apesar de ter sido criado em um ambiente onde Deus era o centro da vida e das ações, parece não ter compreendido nem interiorizado com o conhecimento aprendido em relação a Deus e os mandamentos, conforme está escrito no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 2 a 17. Por esta razão, a maior parte da sua vida foi um completo desastre em termos de liderança e influência sobre o povo. Manassés ignorou os mandamentos e seu dever como líder ao escolher qualquer coisa que não Deus. O templo foi construído para que Deus vivesse com seu povo, conforme está escrito no livro de Êxodo, no capítulo 25, versículo 8, que vamos ler. Êxodo, no capítulo 25, versículo 8, que diz: E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Mas o Manassés não obedeceu esta regra. Por esta razão, a maior parte da sua vida foi um completo desastre em termos de liderança e influência sobre o povo. Meus queridos irmãos, Manassés, de forma atrevida, colocou dentro dele ídolos, dentre eles a imagem de deusa Aserá, e também aceita como uma esposa de Baal. Entre os cananeus era o deus do tempo, da guerra e da fertilidade. Reconstruiu locais de adoração a esses ídolos por todo lugar, locais este que seu pai havia destruído. Manassés ficou tão insensível que ofereceu os próprios filhos como oferta aos deuses, queimando-nos no fogo, prática comum entre os cananeus quando honravam o deus Moloque. O pecado paralisia, anestesia. O homem sem Deus vai longe com as suas maldades. É o que nós estamos presenciando no dia a dia. O homem, quando não tem Deus, só vem coisas ruins, irmãos. Os quatro primeiros mandamentos do Decálogo mostram como deve ser o nosso relacionamento com Deus. Êxodo, no capítulo 20, versículo 2 a 11. Manifestando por meio da fidelidade, obediência, respeito e de priorizá-lo como sendo essencial na nossa vida. Quando alguém ou alguma coisa ocupa no coração do ser humano o espaço que é de Deus, isso se torna seu Deus. E suas ações são guiadas a partir daí por algo que é falho e que destrói pouco a pouco. O grande desafio é saber identificar os ídolos que nos afastam de Deus. Nós sabemos quais são esses ídolos: riquezas, posições sociais, apetite não controlado, falsas filosofias e o próprio eu, ou até mesmo pessoas. Mas a lista não se resume a esses itens. Ela é tão extensa quanto às desculpas que podemos encontrar para afastar de Deus de nós. Para afastar Deus de nós, assim dito. Manassés, durante o encontro com Deus, que está no livro de Crônicas, no capítulo 33, 10 a 12. Que diz, posso ler? 10 a 12. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não se deram ouvidos. Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães dos exércitos do rei de Assíria, os quais prenderam a Manassés com gancho e amarrando-o com cadeias e levaram para a Babilônia. E ele, angustiado, orou de veras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Podemos ver aqui que o Manassés se arrependeu.
O pecado endurece o coração. A capacidade racional fica bloqueada. A pessoa justifica o pecado e não sente o perigo. A mente não consegue perceber a extensão dos danos que está causando a si mesmo e aos demais. Mas Deus é o Senhor da iniciativa. Ele falou muitas vezes a Manassés, mas este não lhe deu a mínima atenção. Então, por amor, Deus se valeu de medidas drásticas e dolorosas para despertá-lo e também ao povo. Como era costume dos assírios, após uma conquista, estes levavam os sobreviventes como prisioneiros presos em correntes e tendo no nariz um gancho. Está registrado no 2 de Reis, no capítulo 19, versículo 28. Dessa forma, Manassés e muitos do povo foram levados para a Síria, e quanta dor e humilhação. Os carpinteiros usam instrumentos conhecidos como pé de cabra. Ele é colocado em pequenos espaços fazendo uma alavanca que separa com eficiência determinados materiais que dificilmente resistem à sua força. Alguns materiais quebram pela resistência que oferecem. O cativeiro assírio foi o pé de cabra, mas mãos de Deus procurando acesso ao coração de Manassés. E foi uma tortura tremenda ao ser levado daquela maneira. Deus encontrou espaço e tocou em sua mente. Manassés apenas caiu em si e reconheceu seu erro quando foi colocado nessa situação terrível. Ele então finalmente ouviu a voz de Deus. É o que também às vezes acontece conosco. Muitas vezes Deus fala conosco e nós estamos aí não querendo saber o que Deus requer de nós. Mas chega um momento que Deus permite acontecer algo na nossa vida para que nós podemos despertar das coisas ruins que estávamos a fazer. E este momento é muito importante, pois dois poderes trabalham intensamente. Ou seja, quando nós estamos nessa situação, há uma luta grande entre Deus e Satanás. E de um lado você pode escutar claramente: acabou, você foi longe demais, fica onde está, você jamais sairá deste lugar. Você passou dos limites, é impossível voltar atrás. Tire a sua vida. E nós sabemos que isso é o Satanás falando essas vozes. Quando a gente chega um momento de desânimo, dificuldade, ele está aí sempre a falar coisas para que possa nos desanimar ainda mais. Mas Deus também está sempre trabalhando do nosso lado. Mas uma voz ainda mais clara se manifesta também, que é a voz de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou fiel e justo para lhe perdoar e purificar. Ainda que você esteja irreconhecível de tanta sujeira, vou deixá-lo limpo. Sacia a sua sede. Eu farei de você uma nova pessoa. Amigos, a voz de Deus é a única que deve ser levada em conta. Não importa o sentimento de desolação que se encontra no seu coração. O reconhecimento pessoal do pecado é um dos elementos que fornece a base para o verdadeiro arrependimento. Salmos, no capítulo 51, versículo 3 e 4. Podemos ler? Salmos no capítulo 51, versículo 3 e 4, diz a palavra de Deus. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti,
contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejais justificado quando falares e puro quando julgares. Ainda no livro de Lucas, no capítulo 15, o livro de Salmos, vimos que o rei Davi também reconheceu os seus pecados. Lucas, capítulo 15, versículo 18 e 19. Diz Jesus: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e pedir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. 19. e 19. Hoje. Podemos ver aqui essas passagens que nos fortalecem, que nos dá força para que possamos pedir o perdão a Deus as nossas falhas, que é acompanhado de uma tristeza que toma conta do coração do batido. A principal palavra traduzida como arrependimento no Novo Testamento é metanoia. Ele significa mudança da mente. E no Antigo Testamento, o pensamento hebraico para arrependimento, shub, é um pouco mais amplo. Envolve mudança de atitude, mudança de direção e um retorno à fonte da vida. Para ser verdadeiro, o arrependimento precisa ter como fonte de motivação o amor e a bondade de Deus e não o medo da realidade do juízo. Deus é amor e por esta razão Ele toma a iniciativa, o arrependimento e a resposta do homem ao amor a Deus. Arrependimento, portanto, é decidir afastar-se do pecado e aproximar-se a Deus por amor. Ainda falando do rei Manassés. E agora vamos falar sobre o encontro de Manassés com Deus, que está no capítulo 33 de 2 de Crônica, 13 a 16. Muros comprometidos é o sinal de insegurança. É estar vulnerável aos ataques do inimigo, bandidos e malfeitores. Manassés nos deixa importantes lições. Decisão não é um fim em si mesmo. É um processo contínuo que precisa ser renovado dia após dia. Desta forma, vamos construindo ou restaurando os muros da nossa vida e sendo protegidos dos ataques do inimigo. Dedicar a Deus os primeiros momentos do dia por meio da oração, estudo e reflexão da palavra de Deus. Realizar o culto familiar, ir à igreja adorar ao Senhor, escolher e trazer um amigo para a sua vida e trabalhar com ele para que compreenda o amor de Deus. E também saber que são pedras que dia a dia vão sendo adicionadas ao muro, tornando a cidade da nossa vida, de nossa verdadeira fortaleza. Se nós estamos em comunhão com Deus todos os dias, nós estamos a construir muros de proteção para que possamos estar firmes e na cidade da nossa vida. A decisão como um processo envolve a construção do muro ao redor da nossa vida. Embora estejamos lidando com o inimigo astuto, forte, sagaz e sútil, e que sabe como encontrar brecha para se infiltrar, podemos afirmar com segurança: Deus é amor. 1 de João, no capítulo 3, versículo 9. 1 de João, no capítulo 3, versículo 9, diz: Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Meus queridos irmãos,
Uma fortaleza precisa de portões, uma casa precisa de portas. Assim somos nós, temos janelas, são as vias de acesso ao nosso ser. Olhos e ouvidos, boca, mente. Cada pessoa deve colocar uma guarda em todas as portas que dão acesso à vida. Uma guarda na porta dos olhos, uma guarda na porta da boca, uma guarda na porta do ouvido, uma guarda na porta da mente. A vida de homens e mulheres é resultado do que possa ser as portas. A decisão, como um processo, envolve o emprego de guardiões para vigiarem essas portas como um antivírus. Aproximar-se de Deus é ter uma visão melhor das coisas, é ter melhor sensibilidade e percepção. O novo Manassés conseguiu enxergar quanto lixo havia colocado dentro do templo. Corajosamente, ele retirou as imundícies fora da cidade. A decisão que é verdadeira será seguida por uma santa ousadia de pôr por parte fora da vida todo o lixo e entulhos que vinham se acumulando. A restauração do altar mostra que a relação entre Manassés e Deus estava estabelecida. O que não foi possível reverter em sua história foi a influência deixada em sua família e nas pessoas que por anos ele liderou. O pecado sempre deixa marcas profundas e consequências irreversíveis. Meus queridos irmãos e queridos amigos, Manassés escolheu mudar a vida. Antes andou errante de um lado para o outro em busca de algo que preenchesse o vazio existente em seu coração. O dinheiro não resolveu e nunca resolverá. Os ídolos não resolveram e nunca resolverão. O ocultismo não resolveu e nunca resolverá. Nossa esperança e segurança é que Deus é o Senhor da iniciativa. Meus amigos e meus irmãos, Deus não pode ser tratado como uma tentativa. Ele é a única saída. Por isso, a vida de Manassés foi transformada do vazio para a plenitude. Ele reconheceu que Deus havia tomado a iniciativa para o salvar. Reconheceu quem ele era e reconheceu quem é Deus. Estes são os passos indispensáveis para uma decisão ser bem tomada e ser transformadora. Manassés foi um rei cruel. Andava perdido, desorientado, cometeu muitos erros. Porém, Deus o amou mais do que os muitos erros que ele cometeu. Arrependimento é uma operação de Deus no coração do homem, uma resposta favorável do homem ao Senhor. E o perdão de Deus é oferecido a todos, sem exceção. Meus queridos amigos e queridos irmãos, para terminar, o reino de Deus está próximo e será ocupado por pecadores arrependidos. Pessoas que ouviram a voz de Deus e reconheceram que Deus tomou a iniciativa para a salvação delas. Reconheceram seu estado pecaminoso e reconheceram quem é Deus. Esta é a única e a verdadeira saída. Uma saída segura e salvadora. Manassés fez a parte dele, mas agora você precisa fazer a sua parte. E hoje é o dia. Não podemos deixar para amanhã. Hoje é o dia de nós fazermos a nossa parte. Hoje é o dia de começar a mudar a sua história. Meus queridos irmãos, que mensagem encorajadora. Por isso, podemos ver que nada está perdido. Por mais que nós estamos entulhados no orgulho, no pecado, mas se nós arrependêssemos, Deus, Ele é fiel,
está pronto para nos perdoar. E não podemos deixar para amanhã o que deve ser feito hoje. É aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quer aceitar Jesus como seu Salvador? Se quer aceitar Jesus como seu Salvador, diz amém. E que Deus possa vos abençoar. Mais uma vez, obrigado. Eu quero agradecer a todos, queridos irmãos. Que Deus possa vos abençoar e abençoe os seus lares, os seus familiares, os seus ministérios. E até o próximo vídeo. Amém. E não esqueça de compartilhar e dar um gosto. Amém. Que Deus abençoe.